Olá! Nós estamos começando uma nova série de mensagens na Igreja Redentor de Cristal com o tema Boas Notícias em Tempos de Fake News. Essa nova série de mensagens, ela quer tratar desse assunto que é tão comum ao longo dos últimos anos, né, que são notícias mentirosas. Fake news nada mais é do que uma notícia que tem o objetivo de trocar uma mentira em verdade ou até mesmo uma verdade tornar em mentira. E isso confunde muito a cabeça das pessoas. Nós vivemos em uma época onde está tão difícil de nós sabermos o que é verdade ou mentira, em que nós praticamente pensamos que tudo é mentira. E isso, de alguma maneira, é reflexo, na verdade, dessa cultura nossa da pós-verdade. O período moderno ele era marcado justamente pela característica da racionalidade. Isso quer dizer que as verdades elas tinham que ser comprovadas cientificamente. Os fatos que eram declarados pelas pessoas precisavam ser provados. Só que o período pós-moderno, onde a gente chama hoje também de pós-verdade, é um período onde aquilo que determina o que é verdade ou não é baseado principalmente nas nossas crenças e sentimentos. Então, para algo ser verdade, não precisa necessariamente eu averiguar, não precisa de métodos científicos, basta que eu receba uma notícia, receba uma informação e eu sinta que aquilo é verdade. E eu começo então a declarar, a confessar, a falar para as pessoas à minha volta a respeito disso. Então esse assunto ele é extremamente importante, né, para os nossos dias e também para a nossa vida de fé, porque as fake news elas têm prejudicado o cultivo da fé cristã. Em primeiro lugar, por exemplo, porque as fake news têm consolidado um tipo de conceito estranho aos valores do reino de Deus. Por exemplo, alguns ditados populares, eles têm tomado um âmbito, uma força muito maior do que a própria palavra de Deus. Ditados, por exemplo, como somos todos filhos de Deus, para algumas pessoas isso é quase que uma palavra bíblica, onde elas até chegam a dizer, como diz na Bíblia, todo mundo é filho de Deus. A questão é, ditados populares nem sempre condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. Se nós formos olhar para esse ditado, somos todos filhos de Deus, depois da queda, isso não é mais verdade. Depois da queda, todos nós somos criaturas de Deus. Nós nos desconectamos com Deus. E a verdade é que somente é filho de Deus aqueles que entregam a sua vida, confessam a Jesus como Salvador e assim, mediante a adoção de filhos, nós nos tornamos novamente filhos de Deus. Então, para você perceber o quanto que a cultura da pós-verdade, da fake news, faz com que a gente ouça, por exemplo, alguns ditados populares e nem mais confira na Bíblia se isso é verdade. Se eu sinto que isso é verdade, eu determino, eu falo e levo para frente isso como sendo verdade. Uma outra questão também que é importante de a gente ver como que as fake news influenciam a nossa fé do cristianismo é que muitas pessoas com más intenções, elas acabam se utilizando de mentiras para tentar conseguir objetivos próprios, benefícios próprios. Por exemplo, muitos pastores, muitas igrejas acabam se utilizando de mecanismos de fachada, de se vestir com uma aparência cristã para poder cativar as pessoas. Quantas vezes nós ouvimos de pastores, profetas, missionários profetizando coisas que na verdade poderiam ser profetizadas por qualquer pessoa, para qualquer contexto, porque são extremamente generalistas. E ainda eu diria que a cultura da fake news, ela também atrapalha o fato de a gente perceber que hoje até mesmo as verdades do cristianismo começam a entrar em dúvida. Então, porque nós não sabemos propriamente o que é verdade, o que não é, muitas vezes a gente passa a duvidar de frases como Deus me ama. E a gente, de repente, por causa dos nossos sentimentos, nós passamos a dizer, será mesmo que Deus me ama? Porque eu não sinto que Jesus morreu pelos meus pecados, ou que eu sou merecedor do perdão dos meus pecados. A verdade que Jesus morreu pelos meus pecados passa a ser questionada. Por isso, a nossa série de mensagens ela tem o propósito de olhar para alguns acontecimentos ao redor do nascimento de Jesus e perceber as verdades que ainda podemos encontrar na Bíblia e que chegam até nós como boas notícias em meio a um mundo repleto de tantas falsas notícias, de tantas fake news.
E o que eu quero convidar você hoje é a nós darmos uma breve olhada para a notícia da estéril que foi curada. Lucas capítulo 1, versículo 3 a 25, conta da história de um casal que tinha dificuldade de ter filhos. Eles, na verdade, já eram idosos, né? Que era Zacarias e Isabel, e eles não conseguiam ter filhos. Zacarias, ele era um sacerdote no templo de Israel. E Isabel ali não diz nada muito além de que ela era esposa de Zacarias e que ela não conseguia ter filhos. O fato interessante que vai começando a trazer as boas notícias para a gente já aqui nesse contexto é, em primeiro lugar, Lucas ele começa dizendo, nesse capítulo, nos versículos 1, 2, 3 e 4, o seguinte, que essas boas notícias elas foram transmitidas por testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, também eu decidi escrever-lhe para que tenha plena certeza. Então, o início dessas boas notícias ao redor do nascimento de Jesus é que aquilo que é falado nos evangelhos e propriamente falando aqui de Lucas, são coisas verdadeiras. Lucas, ele era um médico e como médico ele tinha preocupação de averiguar cientificamente, através de fatos, o que era a verdade. Então nós vamos ver que ele diz 3 coisas que ele fez para averiguar a respeito de toda essa história do nascimento de Jesus e tudo que estava relacionado às boas notícias ao redor do nascimento. Em primeiro lugar, ele foi atrás de testemunhas oculares. Ele falou com pessoas que realmente vivenciaram o fato. 2, servos da palavra. Ele foi conversar com pessoas que eram íntegras, eram pessoas confiáveis. E 3, ele investigou tudo detalhadamente. Eram fatos que eram possíveis serem averiguados. Não eram situações que de repente chegaram para uma mensagem de WhatsApp e você botou no Google para pesquisar e não achou nenhuma informação. Então a primeira coisa é, os fatos que a Bíblia conta são verdadeiros e isso já é uma ótima notícia. Lucas se preocupa e os evangelistas se preocupam de reafirmar isso, de que tudo aconteceu verdadeiramente. Segundo lugar, nós vamos ver que essas boas notícias foram graciosamente concedidas num contexto de desilusão naquela época. Por quê? Por exemplo, quais eram os principais motivos de desilusão nesse capítulo que nós estamos olhando agora? Primeiro, ali vai ser dito que quando Zacarias, né, ele era sacerdote, quem reinava era o rei Herodes. Então perceba que a situação do sacerdócio, de ser sacerdote durante o governo de Herodes era muito complicado. Herodes era um rei que matava pessoas por qualquer motivo. Foi ele que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos quando soube da situação de que iria nascer provavelmente um rei que iria substituir ele. Ele chegou a matar 2 esposas. Então, ser sacerdote com um rei como Herodes, com um imperador como Herodes, não era fácil. Imagine o quanto que, para aqueles sacerdotes, homens de Deus, era desanimador ter que tentar ser fiel a Deus numa cultura em meio a um reinado, a um imperador, que por qualquer motivo, se fosse desagradado, ele poderia mandar matar aqueles sacerdotes. Em segundo lugar, nós vamos ver que também a história conta, então, de Zacarias e Isabel. Zacarias, né, eles aqui como casal, mas o enfoque num primeiro momento está sobre Isabel, porque ela era estéril e ela não conseguia então ter filhos. Se nos dias de hoje, quantos casais ficam desanimados, desapontados, porque não conseguem ter filhos, quanto mais era naquela época, quando, na verdade, não ter filhos era considerado como um pecado, ou melhor, como resultado de algum pecado. Então as pessoas provavelmente olhavam para Isabel e para Zacarias se perguntando o que eles cometeram de pecados para que eles não conseguissem ser abençoados por Deus em terem filhos. E a terceira coisa é que ambos eram idosos, eram velhos. Os dois já tinham a idade avançada, o texto bíblico vai dizer. Ainda que a gente chame de a velhice como a melhor idade, nós precisamos ser sinceros. Ficar idoso não é algo muito fácil para a maioria das pessoas. Então, imagine o quanto era desapontante para eles verem que já estavam velhos, idosos, e ainda não tinham conseguido ter filhos e que a vida estava muito mais no fim do que no início. Motivos de desapontamento, mas diante do desânimo, diante da desilusão, nós vamos ver que Deus ele se levanta sempre com boas notícias. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, versículo 1 a 2, lá é dito o seguinte: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada, a estrada que é entre o Jordão e o mar, se encherá de glória.
O povo que anda na escuridão verá grande luz, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Você consegue perceber que nos momentos de desânimo, Deus sempre vem ao longo da história trazer renovo, boas notícias para o seu povo? E foi assim também que aconteceu na vida de Zacarias e Isabel. Mas o motivo pelo qual isso acontece, ou o que faz Deus trazer uma boa notícia na vida deles, tem a ver também com a postura deles diante do desânimo. Por exemplo, nós vamos ver no versículo 8 até o 12 o seguinte: certo dia Zacarias foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Uma grande multidão orava do lado de fora. O que esse texto quer dizer é que a boa notícia ela foi discernida e ela foi trazida diante da postura de reverência, por causa da postura de reverência de Zacarias e de Isabel, mas de modo especial de Zacarias. Zacarias, como sacerdote, já sendo velho e acreditando humanamente, olhando humanamente, ele não tinha mais esperança, expectativa de coisas melhores na vida. E ele poderia ter se frustrado e desanimado de que nada de bom poderia acontecer ainda. Mas a história conta que ele foi sorteado para poder entrar no templo, entrar no Santo dos Santos e lá poder servir a Deus e orar pelo povo. E isso é interessante porque aconteceu isso não como algo natural, mas em meio a 24 grupos de sacerdotes que haviam naquela época, com muitos e muitos sacerdotes dentro de cada grupo, Zacarias conseguiu ser sorteado. Você consegue perceber que Deus ainda assim responde e abençoa e traz boas notícias para eles, para esse casal, porque eles optaram em continuar sendo reverentes, temendo a Deus e buscando a Deus. Zacarias poderia ter abandonado o sacerdócio, se revoltado contra Deus, mas ele permaneceu fiel. E aí então ele ouve uma resposta. Da mesma maneira, a gente vai ver que Isabel recebe uma resposta de Deus, onde é dito então no versículo 13 e 14, o anjo porém lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você chamará João. Então essa boa notícia é para Zacarias, mas consequentemente para Isabel. Por quê? Nós vamos ver que essa boa notícia ela foi envolvida através de um conteúdo sobrenatural. E esse conteúdo sobrenatural não é somente que um anjo aparece para Zacarias, não é somente de que Isabel ficaria grávida, sendo já idosa, mas acima de tudo tem aqui um conteúdo onde é dito: a sua oração foi ouvida. Você consegue imaginar que boa notícia foi para esse casal saber que depois de anos orando, clamando, pedindo a Deus por misericórdia, a oração deles foi ouvida? Isso serve para que a gente também tenha certeza que Deus continua dando essa boa notícia para a gente. Vale a pena orar, vale a pena clamar diante de Deus, ainda que as coisas demorem, ainda que demore para ver respostas, mas a nossa oração certamente é ouvida. Mas saiba de um último detalhe. Essa boa notícia, ela é concedida acima de tudo, e qualquer boa notícia na nossa vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. O filho, a gravidez de Isabel somente acontece por esse motivo. Versículo 17. Será um homem, esse menino João será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria. O que ganha destaque aqui, nesse momento, é que João Batista, ou João, o Batista, aquele que iria nascer no ventre, que iria ser gerado, estava sendo gerado no ventre de Isabel, ele iria ter um propósito muito maior. A gravidez, a boa notícia que esse casal recebe, não era meramente um motivo de egoísmo, mas Deus estava fazendo isso para que o nome de Jesus fosse exaltado. A boa notícia na vida deles, a resposta de oração, vem com um propósito muito maior. E a gente precisa também perceber isso, de que as boas notícias que surgem na nossa vida, Deus tem sempre um plano de fazer com que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares.
Que Deus possa, acima de tudo, nos levar a entender que, em meio aos desânimos, nós precisamos continuar firmes, orando, clamando, tendo uma postura de reverência, de confiança em Deus e sabendo que Ele sim nos concede boas notícias, tanto para que a gente se alegre, mas acima de tudo, para que o nome de Jesus seja exaltado através das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo tema. Um grande abraço.